Fala pessoal, está começando mais um Pudigélicos! Do meu lado direito, como sempre, está Johnny. Fala aí, pessoal. E também do meu lado direito está Thiago. Paz do Senhor, família. E bom, Thiagola, já lança aquela oração. A braba. A brava. Receba! Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pudigélicos. Deus, te peço que não só toque no coração daqueles que estão nos ouvindo, mas que toque também, primeiramente, Pai, em nossos corações. Que nós possamos ser mudados e que através da Tua palavra possam mudar vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. E bom, Johnny, qual que é o tema de hoje? Já pode Fala aí, introduzir pequenininho. a gente aí. Já lança. Lança brava porque eu não sei o tema, não. Pare de viver o passado. Ai, Ai, Tema doeu. muito recorrente. caramba, não preciso nem colocar efeito, que o Thiago lançou um ai direitinho. Ai, doeu. Doeu. Tema que todos nós já passamos por certas situações que a gente não quer deixar o passado ir embora em certas situações, às vezes no luto, às vezes em uma certa decepção amorosa. Quem aqui nunca passou por algo assim, né? Fala aí, Thiagão. Porque eu... cara, quem nunca passou, né, cara? Mas é... Por que tu joga assim, aleatoriamente? Por que, Thiago? É que meu passado tem nome, sobrenome. Endereço secreto. Que é isso, meu filho? Calma. Depois nós vamos arrumar. Uma DLC. Uma DLC DLC. também, né? E que vai do A até o O do alfabeto. Brincadeira. Eu não sei o que é DLC. E você, Brito, tem alguma história aí, alguma coisa que queira nos contar? Eu acho que já vamos começar. É só o Lucas tá aqui, Já tô muito. vamos começar, Só né, pra- com o pé na porta. Na minha opinião, o cristão, ele não pode viver de passado. Ai. Jesus, ele quer tipo que você aproveite o presente e que você tipo como que eu posso dizer, tipo, almeje o futuro, entendeu? Porque o passado já tá lá, entendeu? Tipo, o que aconteceu não tem como ser modificado. Sim. Tipo assim, pontos bons do passado, eles servem pra, tipo, você olhar pra ele e, tipo, ver o quanto você amadureceu, na minha opinião, ver pontos que você precisa melhorar, ver, tipo, arrependimentos, mas não de uma maneira melancólica, entendeu? E é isso, tipo, a gente não pode ficar, tipo, focando no passado, entendeu? É legal saber a história? Pô, muito interessante, tá ligado? A história do mundo é extremamente interessante, senão a gente não passaria tanto tempo focado aqui na Bíblia, que é uma parte, uma fração da história do mundo, que, tipo, a gente utiliza para aplicar em nossas vidas, entendeu? Até os dias de hoje, e ela fala, tipo, atualmente em nossas vidas, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode viver de lamentações, Verdade. entendeu? Ela deixa lamentações só para a Bíblia e vida que segue, tipo, a gente tem que aproveitar o nosso presente e almejar o nosso futuro, como eu já falei, tipo, eu acho que é isso, tipo, não pode ficar pensando no passado, tipo, por muito tempo eu ficava tipo assim, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, sendo que eu posso falar, tipo assim, quer saber, tipo, hoje então eu vou tomar uma atitude e vou fazer isso, entendeu? O negócio é a gente tomar a iniciativa, entendeu? Tomou a iniciativa, já era, a engrenagem começou a andar e tocou o barco. Eu falei zoando no começo, né? Mas, tipo assim, o legal do passado é como o Brito falou. Você olhar o passado e você saber naquilo que você acertou, naquilo que você errou. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Me mantive um tempo assim, quieto da minha. E, cara, foi a melhor experiência que eu tive, inclusive com Deus.
Porque Deus foi me mostrando certas coisas que eu não via na minha vida. E isso foi me amadurecendo. E o Thiago que era Thiago de, sei lá, uns 2 anos atrás, é totalmente o Thiago que é hoje, graças a isso, de observar o passado, ver os acertos, ver os erros e melhorar naqueles pontos fracos que eu tinha. Muito legal isso que vocês falaram. E uma coisa do passado também que eu observo bastante, eu não sei se vocês são assim, eu por muito tempo eu ficava falando assim, nossa, que tempo bom, eu era feliz e não sabia. Ah, como eu queria voltar nisso. E assim, Deus, ele tem uma porção nova também atualmente pra gente desfrutar de alegrias. Tem coisas que foram muito legais, foram muito bacanas realmente no passado, mas realmente Deus quer fazer algo novo, né? Eu acho que é assim, tipo, é saudável você sentir saudade e nostalgia. De um certo ponto, tá ligado? Inclusive o Johnny fala muito disso, né? Às vezes a gente tá no rolê, pô, deve ter sido uma época muito boa, né? Fala, de vocês. Entendeu? Tipo, Direto. E a gente fala, foi uma época muito boa, mas Sim. tá sendo legal viver o agora. Sim. E as coisas que estão acontecendo agora. Mas é aquela coisa, tipo assim, pô, a minha infância teve pontos muito da hora, teve, mas não tem como voltar, entendeu? Verdade. E é aquela coisa, quando eu for velho eu vou falar, tipo assim, pô, quando eu era mais jovem, tipo assim, eu andava naquela bicicletinha lá, fazia umas piruetas, e tipo assim, não vou ter condições de fazer isso. Mas eu já fiz e que bom, né? E você vai sentir orgulho de ter feito. Tipo, De ter aproveitado. Vou ficar feliz de ter essa lembrança. E quando você for mais velho, você vai ficar feliz porque os seus netos vão poder vivenciar isso. É aquela coisa, né? Tipo, a gente não pode ter esse egoísmo de querer que o tempo pare pra gente fazer tudo que a gente quer. Entendeu? Até porque, como eu já falei, tipo, a gente não tem que fazer só o que a gente quer, a gente tem que fazer o que Deus manda. Entendeu? Receba! E nessa hora o Vitor coloca aquela música Quero Ser Como Criança. Mentira. Não posso, Não pode. copyright. Qual que é o texto de hoje, gente? O texto bíblico de hoje, texto base, que eu acho que é muito famoso de pessoas que queriam voltar para o passado, voltar para um lugar que sofreram bastante, e eu falando isso, acho que vocês já sabem qual é o povo de Israel saindo do Egito. Só reclama. Só reclama. Eu peguei a passagem que está lá em Êxodo, capítulo 16, do 3 ao 4. O povo já é meio irônico, né, cara? É a versão NVI. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha que Deus, forte, cara. olha que forte. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos com a vontade, mas vocês nos trouxe a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Meu Olha que Deus. passagem forte. Né? É aquela coisa, aqui entra o ponto de tipo assim, quando a pessoa está passando por alguma dificuldade no presente, ela fica murmurando que o passado dela era melhor. Verdade. Entendeu? Então a gente vê aqui tipo, que eles achavam que era melhor sofrer na mão dos outros do que meio que tipo assim, ter a sua independência com o povo, só que tipo não ter aquela, tipo, de certa forma, luxo, tipo privilégios que eles tinham em outro local. Sendo que tipo assim, mano, é uma escolha meio idiota, tu querer ser escravo. Muito idiota. Um escravo com tipo um mínimo de benefício que eles tinham, digamos assim, se eles tinham algum benefício assim, Sim. do que tu ser livre, tá ligado? Tipo, isso não faz muito. É igual, é meio polêmico, principalmente o pessoal mais antigo, mas se você for reparar bem, os nossos avós, pais, tios, eles falam muito dos tempos passados, né? Anos 60, né? Por aí, né? A gente sabe o que aconteceu. Porque o Brasil era assim, era daquele jeito, aquilo, outro. Mas, tipo assim, meio que as coisas boas se sobreporam às coisas, todas as coisas ruins que aconteceram, entendeu? Você não tinha liberdade e tudo mais. Que é um dos bens mais preciosos que o ser humano pode.
Então as pessoas elas acabam se apegando àquilo que você falou, a certos luxos, a certas mordomias que fazem esquecer daquilo que eles sofreram. É que assim, esse assunto que o Thiago tocou tem visões e visões, né? Alguns vão falar mais as partes boas e alguns vão falar as partes ruins. Sim. Isso como a gente também, por exemplo, a gente pode viver a mesma experiência, talvez o Brito não goste, talvez eu goste muito e o Thiago também goste. Não, talvez a gente passe pela mesma experiência com graus de dificuldade diferentes. Também. Não tô falando, eu falei meio errado. Talvez a gente passe pela mesma experiência, com o mesmo grau de dificuldade, só que a gente encare de maneiras diferentes. Sim. Entendeu? Mas, falando no povo de Deus que reclamava, tipo, tem um cara que ele aproveitava muito o presente, mesmo tipo, na maior dificuldade, que era Jó. Entendeu? Tipo, Jó não ficava murmurando, porque no passado eu tinha gado e tinha isso. Não, tipo, ele passava pela aflição e passou por muita aflição, só que ele não murmurava, entendeu? Que era o objetivo de Satanás, era fazer ele negar a Deus, entendeu? E não foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele confiava no presente e no futuro, entendeu? Ele sabia que, por mais que ele estivesse passando por tudo aquilo, Deus ainda ia agir na vida dele. É o que você falou, né? São formas diferentes de você passar. Por exemplo, o Jó passou por tudo aquilo, mas ainda assim ele preferiu confiar no Senhor. O povo de Israel passou por tudo aquilo, viu muitos milagres, mas ainda assim escolheu o caminho mais difícil. São jeitos de você passar pelas dificuldades. Outro ponto também é a questão do que a gente está falando do passado, de aqueles arrependimentos momentâneos. Sim. Entendeu? Tipo, eu acho muito importante, porque é um negócio que todo mundo passa, que é aquela tipo, putz, por que eu vim? Sim. Sabe? E tipo assim, eu parei de fazer essas murmurações, entendeu? Tanto que eu falei pro Johnny, tipo, eu gosto de pegar chuva de bicicleta. Minha mãe detesta, porque eu fico gripado no dia seguinte. Então, tipo, é uma sensação muito boa. E eu vejo que tem muita gente que, tipo, começa a chover, aí a pessoa, por que eu vim? Tá chovendo, não sei o que lá, entendeu? Tipo, e a gente tem que aproveitar, tipo, porque vai que, sei lá, um dia acaba, entendeu? Tipo, eu sou muito desse pensamento. Vai que, tipo assim, olha pra natureza, tipo, vai que, tipo, acaba, entendeu? Um dia, fora que não só é isso, um dia você não vai ter tempo para aproveitar essa situação. Porque um dia você realmente não vai poder pegar a chuva, você vai estar, sei lá, velho, não pode pegar porque pode acabar acontecendo uma pneumonia e tudo mais, e você não vai poder aproveitar esse momento. Então, aproveite, claro, tudo moderado, mas aproveite o hoje, as sabe? coisas mínimas que Sabe? o dia te proporciona, entendeu? Pois é. Por exemplo, tudo que eu faço de bicicleta, ou se eu preciso eu pego um Uber, entendeu? Mas, tipo assim, eu sei que se eu tivesse um carro, eu não ia conseguir prestar atenção no que está à minha volta, entendeu? Isso porque a gente mora numa cidade bonita do caramba, tipo, quando tá dia de sol, tu quer, tipo, tu vai de um lugar pro outro, tu vai pela ciclovia da praia, mano, tu aproveita a vista, entendeu? Tipo, é um bônus natural, entendeu? Que tu tem para apreciar teu dia. Entendeu? Agora quando tu tá no carro, tu tem que prestar atenção no trânsito, tem que prestar atenção em pedestre, tem tipo um monte de coisa que não dá para você aproveitar, tipo, a vista, entendeu? Sim, e tem pessoas que não conhecem o mar, né? E a gente tem de graça isso. E eu gostei do exemplo que o Brito deu de Jó, porque Jó foi tirado todo o controle que ele tinha da situação. A gente pode até fazer uma analogia com o povo do Egito. Só que Jó preferiu o quê? Confiar no Senhor. O povo do Egito não, o povo do Egito murmurou. E assim, às vezes a gente não está muito longe disso não, o povo do Egito. Da gente reclamar, da gente murmurar, da gente se perguntar, poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Só comigo, isso não muda, essa situação não muda. Porque tem coisas na nossa vida que parece que passa ano, vem ano e nada muda. Mas não significa que Deus não esteja trabalhando, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu achei legal esse exemplo que o Brito deu de Jó, porque Jó ele realmente confiou no Senhor. E Jó perdeu filhos, perdeu seus bens, mas eu acho que o mais importante é os filhos. Imagine você perder alguém que você tanto ama. E ainda mesmo assim
falar que o Senhor é bom, confiar no Senhor. Não, e a única pessoa que ele não perdeu, que foi a esposa, tipo, abandonou ele. Pois é, Entendeu? pois é. Mesmo, tipo assim, com tantas perdas, ele ainda perdeu alguém que estava vivo. Tipo, eu não sei o que seria pior. Eu perder, sei lá, um filho, ou tipo, além de perder o filho, eu ser abandonado, tá ligado? Porque são duas sensações de perda diferentes, entendeu? Só que da mesma forma, tipo assim, o filho é involuntário, tipo, a esposa foi porque ela quis mesmo abandonar, tá ligado? Sim. E olha como é engraçado, né? Porque o povo de Israel saindo do Egito, eles tinham vários motivos para reclamar de onde eles estavam saindo. Jó, ele tinha uma vida boa. Jó, ele tinha uma vida maravilhosa. E Jó não reclamou. Porque Jó poderia reclamar, puxa, que situação chata, eu tô com lepra. Essa doença, a pessoa não podia ter contato com as outras. Pô, a gente bate o dedinho daqui, nós já xinga meio ombro, né? Então. Sim. E o povo do Egito, né, quando ele estava saindo, né, o povo de Israel, saindo do Egito, eles reclamavam de tudo, e eles eram escravos. Escravo não tem salário, escravo não tem a melhor comida, escravo não Melhor tem roupa, não tem Não horário, tem liberdade. horário de terminar o trabalho, são tratados como verdadeiros animais, e sentiram falta disso. Mas assim, a gente fazendo uma analogia, tem muitas vezes que a gente vê, a gente se pega também, nós cristãos, sentindo falta de coisas do mundo. Sendo que no mundo nós a gente é escravo, escravos. a gente é escravo A de gente várias era coisas. escravo, a gente E às tinha vezes no mundo, vícios. você não tem tanta dificuldade. Porque no mundo você tá lá, você tá convivendo com várias pessoas que são do mesmo nível ali. O diabo não, tipo assim, ele é meu, né? Agora quando você realmente coloca o joelho no chão e trabalha na obra, a pressão vem, sabe? A dificuldade vem. E outra coisa que o Johnny falou, né? Mas que eu queria comentar, é que muitas das vezes a nossa dificuldade é por culpa nossa, por conta das nossas escolhas, e ainda assim nós escolhemos culpar Deus, Sim. sabe? Eu mesmo já peguei nessa situação, porque teve uma hora que eu falei pra pensar, poxa, mas isso não é que eu culpava Deus, mas eu ficava me perguntando, caramba, por quê, né? Depois eu falei pra pensar, falei, não, é culpa minha, é totalmente minha, é responsabilidade minha. E eu que tenho que arcar com essa situação. O que eu fiz? Confiei em Deus e tudo se ajeitou. Mas as coisas, muitas das vezes, acontecem por culpa nossa. Às vezes o deserto que a gente está enfrentando é porque a gente se colocou nesse deserto, não porque Deus colocou a gente lá, ou porque Deus permitiu o diabo que a gente caísse nesse deserto. Não, é culpa nossa também. A gente está cavando a própria cova e a é. gente está falando que a culpa é pela tentação do diabo e porque Deus não ajuda, né? Tipo, é impressionante Sim. isso. Porque assim, o diabo, ele sabe das nossas fraquezas. Ele vai lá cutucar, mas é você que escolhe se vai querer pecar ou não, errar ou não, sabe? É aquele meme do garotinho na bicicleta, ele pega um pedaço de madeira, coloca na roda, cai e bota entendeu? Pois é. Bem isso. Foi bem legal, Thiago, você ter falado isso, porque depois que o pecado entrou na Terra, a gente tem a opção de fazer o bem ou fazer o mal. Só que quando a gente às vezes tenta consertar a nossa vida, a gente está colhendo consequências de quando a gente fazia o mal. Sim, sim. E as consequências vêm. As consequências dos nossos atos, é claro que Deus perdoa, só que as consequências são inevitáveis. Então, mesmo com a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã, tem coisas que a gente não consegue evitar que a gente fez. Sim. Uma dívida, por exemplo, a gente vai ter que pagar. Então, a maioria das coisas que às vezes a gente está passando são coisas que a gente lá atrás cometeu e que a gente está sofrendo as consequências. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Não é culpa de Deus. Teve um testemunho de um irmão que passou pela nossa igreja, que ele fazia coisa errada de criminoso, né? E aí ele foi preso e lá ele se converteu. E você fala, tipo assim, como muito preso se converter? Sim. Mas ele falou, tipo assim, eu vou pagar minha pena e quando eu sair eu vou para uma igreja e tudo mais, e foi isso que ele fez. Mas muitas vezes a pessoa, ela se arrepende do passado dela, tipo, de algo momentâneo, entendeu? A minha mãe fala muito, será que a pessoa se arrependeu de verdade ou ela se arrependeu porque ela foi pega? Sim. Entendeu? E muitas vezes, tipo assim, eu dei um exemplo, tipo,
tipo, meio que exagerado da coisa, né? Mas muitas vezes a gente, tipo assim, a gente não se arrepende porque tipo, a gente tá arrependido. A gente se arrepende porque a gente foi pego. Verdade. Sim. É aquela frase, né? Você se arrepende porque você ama a Deus, ou você se arrepende porque tem medo do inferno? Porque se você pensa que está se arrependendo por ter medo do inferno, é porque você não se arrepende de verdade. Você sente medo, temor, qualquer outra coisa, mas arrependimento não é verdadeiro. Legal isso que o Thiago falou, porque tem pessoas que realmente se arrependem com medo da consequência. Sendo que quando o cristão, tipo, ele pensa em pecar, o cristão de verdade já vem o temor de Deus sobre ele. Sim. Porque, tipo, Deus é amor, mas, tipo assim, a mão de Deus pesa, né? Sim. E, tipo, a gente sempre tem que ter, tipo, essa questão do respeito e o temor do Senhor. Sim. Legal isso que o Brito falou, porque realmente quando a gente vai pecar, porque todos nós temos essa opção antes de cometer o ato, alguma coisa sempre assim vem no nosso coração falando é errado. Isso é automático para quem é cristão. Não faça isso. E- Aí a gente sente um desconforto Sim, leve. e ainda assim, quando a gente escolhe fazer, né, porque a gente tem uma escolha, fazer ou não, e quando a gente escolhe fazer, o peso é maior ainda. Tá ligado o filme Divertidamente? Sim. O Espírito Santo é tipo um personagem do Divertidamente, que ele fica botando o quê? Tipo, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Entendeu? Mas sempre, tipo, a escolha é de você, tá ligado? De saber, tipo, se você vai fazer ou não, entendeu? E quando você faz, cara, é a pior sensação do mundo, porque você pensa, porque você não tem aquela sensação, nossa, eu vou pro inferno. Não, é aquilo. Não, que- sendo bem sincero, às vezes a sensação momentânea Sim. é boa. O Sim. pior é o pós, que aí a gente, tipo, se arrepende do passado. Entendeu? Sim. Porque a gente já falou várias vezes, tipo assim, se o pecado, tipo, fosse ruim, a gente não caia nele. Sim, não cometia. Entendeu? Então é aquela coisa de saber vigiar. A sensação depois de você, quando você cai, é igual aquilo que Davi falava, né? Que não permitisse que o Espírito Santo se afastasse da vida dele, porque o que ele cometeu, o pecado foi assim, foi uma coisa muito ruim, mas o que ele não queria que o Espírito Santo se afastasse da vida dele. E é o que acontece quando a gente perde, acaba pecando, porque o Espírito Santo ele não consegue conviver com o pecado que está em nós. Então ele acaba se afastando. E quando ele se afasta, é aí que a gente acaba vendo, caramba, pô, se eu tivesse insistido, né, mais em não errar, eu estaria perto dele, não estaria longe. E quando ele se afasta, é aí que a gente sente falta dele. Na história de Êxodo, eu queria falar um pouco sobre Josué e Caleb, eles que entraram na Terra Prometida. Vocês já pararam para pensar que foram 40 anos? 40 anos que eles não perderam a esperança, que eles não olharam para trás e quiseram voltar, que eles não, por algum momento, sentiram falta do que passavam no Egito, confiaram plenamente no Senhor. Gente, assim, lendo a Bíblia, parece até algo fácil, né? Mas são 40 anos. Nem a gente tem 40 anos ainda. A gente não sabe como que é essa linha do tempo, né? Então, olha quanto tempo eles passaram por uma prova e eles não desistiram do Senhor. Sem contar que, tipo assim, tipo, a gente tá falando de um povo, de muita gente. Então, tipo assim, tinha gente que quando começou já tava idoso, Sim, ou tava bebê e, tipo, foi ver só com 40 anos, entendeu? Tem, tipo, aquela coisa, muita gente morreu e nasceu nesse período dessa migração, digamos assim. Entendeu? Tipo, de fato, a gente fala hoje que tem, tipo, geração Y, geração X, entendeu? Então, tipo assim, gerações foram formadas nessa caminhada deles, entendeu? E a questão é, tipo assim, qual foi a influência que eles tiveram, entendeu? Se foi, porque, tipo assim, muita coisa aconteceu durante esse período. E a gente vê que por muito tempo eles estavam de boa com Deus, aí daqui a pouco murmuravam. De boa, murmuravam. De boa. Então, tipo assim, às vezes a pessoa nascia numa época que tava tipo, ok, estão obedecendo legal. E aí o irmão dela nascia num período tipo totalmente diferente. Entendeu? Tipo, às vezes eu briso nessas coisas de ficar imaginando tipo, como é que deveria ser, tipo,
o estilo de vida que eles levavam, assim, socialmente falando, entendeu? Durante o período de migração. É porque, por exemplo, as estradas não eram asfaltadas, não tinham um Armex, era aquela famosa sandália de Jesus. Gente, era tudo conspirando contra, assim. A gente vê atualmente, a gente não tem como mensurar. Não, é que eles criaram meio que um comodismo, né? Sim. Porque para pensar, tipo, Deus colocava colunas de fogo para aquecer eles de noite. Mano, imagina você não entender, tipo, você que tá assistindo, tipo, fecha o olho e tem que imaginar, tipo, você vendo uma coluna de fogo, entendeu? Te protegendo e você vendo comida caindo do céu. E a nuvem se Entendeu? Tipo, eu ia achar um negócio, tipo, extraordinário, tá ligado? Tipo, absurdo. Mas é aquela coisa, imagina você, aí que tá, você vê isso todo dia, você acaba criando um comodismo. Verdade. Só que você tem que entender, mano, olha que absurdo, tá? Tipo, colunas de fogo estão no céu, entendeu? Me protegendo. Tipo, se isso não te cria uma gratidão, tá ligado? Um negócio assim no teu coração, é o que eu sempre falo, tipo, eu não sei o que vai surgir, entendeu? Porque são coisas que eles viveram no passado que a gente imagina e a gente pensa, mano, devia ser um negócio muito louco, entendeu? E ainda assim não é desculpa pra gente viver no comodismo hoje, porque a gente não vê coluna de fogo, a gente não vê maná caindo, sabe, cordonizas também, mas a Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus. Cara, imagina que louco, você olha a chuva caindo, o granizo. Tu tocou num ponto muito importante agora. Que interessante. Que é do crente comodista, é o famoso esquenta-banco, Verdade. não faz nada, só fala do passado, entendeu? Mas não toma uma iniciativa na casa de Deus. E a gente pode falar, porque a gente está fazendo acontecer. Tome! E assim, aquela coisa. Graças a Deus. Uau. Deus sempre em primeiro lugar, mas tipo, a gente está tomando iniciativa. Ai. E aquela coisa, É que agora fugiu Aquela coisa, né? Aquela coisa. Que coisa. Caramba, acabei esquecendo. Mas é que ao vivo tem que saber fazer ao vivo. Lembrei. Porque tem pessoas que falam assim, coluna de fogo, a nuvem seguiam eles, eram milagres extraordinários, hoje não acontece. Gente, quantas pessoas a gente já viu morrerem de forma besta, de forma tola, pessoas que têm dinheiro, pessoas que podem pagar o melhor médico e... Sim, é o exemplo mais tosco, né? Que foi muito estranho. Pessoa que tem dinheiro a rodo, podia ter o melhor médico, melhor casa. Pessoal, o dinheiro não salva. Para vocês verem como o ser humano ele é frágil. Então, a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai para a igreja, a gente vai para a faculdade, e às vezes a gente tem a certeza que vai voltar para casa, mas voltar para casa já é um milagre. O próprio Ayrton Senna, o cara era considerado tipo, o melhor piloto, e ele morreu como? No acidente de carro. Nas pistas. Para vocês verem como o ser humano não tem garantias. Então, atualmente, a gente vive milagres sim. Olha, é uma coisa que pode parecer até tola falando, mas a gente tem chuveiro com água quente. Tem pessoas que hoje em dia não tem água nem encanada. Não, mas vê a falta que faz. Tu tá no inverno e do nada teu chuveiro... Verdade. Do nada. Tipo, é aquela coisa, tu começa a dar valor às pequenas coisas, entendeu? Verdade. Mas é aquilo que eu falo, a gente tem que ser grato, tipo, no nosso relacionamento com Deus, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, entendeu? Tipo, a gente tem que ser grato a Ele por tudo, porque a gente sempre fala, o mais Ele já fez. Isso que o Johnny falou, lembrou o salmo que o pastor Nathanael falou ontem, no culto de domingo. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque muitas das vezes a gente fica pensando, poxa, eu não vou morrer hoje porque eu sou novo, porque eu estou com a saúde perfeita, faço academia, compro produtos naturais. Tô saudável. Mas aí, cara, um escorregão, você bate a cabeça, você morre, sabe? E aí? E a tua salvação? Se cair uma moeda de um prédio muito alto e te atingir, acabou, cara. Uma vez estoura, a pessoa já morre. Entendeu? Aí a gente aqui em Santos tem muito desse exemplo de, por exemplo, aquelas
aquelas cucas que a gente fica caindo das árvores. Mano, aquilo ali dói pra caramba. Imagina se fosse uma árvore alta, muito alta. Acontece, cara. E aí? E a tua salvação? Então são milagres que a gente vivencia todo dia, só que a gente às vezes não conta. A gente parece normal. Ah, é normal. É o comodismo que é de acordo com cada época, né? Com cada geração. Na época do Egito, o povo saindo do Egito, esse era o comodismo que eles tiveram. E esse é o comodismo que a gente tem. Então, cada geração vai passar por seus comodismos, né? Cada geração vai passar por suas coisas assim que as próximas gerações vão olhar e vão falar, caramba, eles tinham tudo isso. O povo do Egito não tinha o Espírito Santo. Sim. A gente tem Deus em nós. Já pensou que valioso isso é? Para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho. Só basta a gente querer, a gente buscar e tenha certeza que Deus vai nos responder, que Deus vai cada vez mais alimentar esse sentimento. Quer ver um exemplo muito bom de milagre? É respirar. Cara, a gente viveu uma época... O corpo humano. O corpo humano é um negócio tipo... perfeito, assim. É perfeito. Quem criou, o Criador que fez cada Tipo, detalhe. é um negocinho pequenininho que dá a passagem entre o ar e a comida e, tipo, ele sabe quando fazer aquilo. Aí tem outro negocinho que, tipo, faz isso, faz aquilo. E a gente não tem, tipo, lógico, tem gente que estuda isso. Mas, tipo, meros humanos leigos, a gente não tem noção do quanto de coisa acontece no nosso corpo ao mesmo tempo. E a todo momento tá acontecendo e, tipo, tá vindo, tipo, coisas no nosso cérebro pra falar e tudo mais. E tipo, é obra de Deus, tá ligado? Tipo, tipo um negócio absurdo do quão avançado e tecnológico é o nosso corpo, entendeu? Pois é. Cara, e olha o que a gente passou nessa pandemia, cara. Tipo, tanta gente morreu porque, cara, faltou ar, mano. E a gente, todos os dias nós acordamos respirando, sabe, pra trabalhar, pra estudar, até pra fazer até o que não presta. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e dá o ar pra gente respirar. E a gente não agradece. Coisa que é tão simples, mas que nos últimos anos virou algo muito difícil para muitas pessoas. E muitas pessoas não conseguiram sobreviver a isso. Então, E quando a gente está dormindo, que a gente está, tipo, totalmente indefeso. Qualquer coisa pode acontecer com a gente. Quanta gente já morreu, tipo, dormindo por bagulho besta, entendeu? Sim. E é aquela coisa, tipo assim, a gente não morre porque Deus protege a gente. Pois é. É um grande milagre todos os dias que a gente vivencia também, né? E como, só para encerrar, como o corpo humano ele é perfeito, cada detalhe é essencial, tira o dedão do pé para ver o que acontece. A gente não tem equilíbrio. Cada detalhe é importante do corpo humano, né? Então realmente você que está nos ouvindo, realmente você tem muitas coisas para agradecer atualmente. No presente. No presente. Ficar pensando no passado. O passado não tem como mudar. A gente tem arrependimentos, a gente tem falhas, mas a gente usa esses exemplos para mudar nosso presente adiante. Foi esse o tema, pessoal. Espero que tenha gostado. Espero que vocês tenham, assim como a gente, aprendido várias coisas, porque fazer esse podcast eu aprendo sempre, assim, sempre uma coisa nova. Verdade. Sempre É um grande renovado. aprendizado, É um não é grande mesmo? aprendizado, né? Na vida a gente é um eterno aprendiz. Então, É isso, mas antes da gente encerrar a produção final, temos os avisos. Como sempre, galera, vocês já estão sabendo que a gente fala sempre. Culto de jovens, todos os sábados, 8 horas da noite. Uhul! Exceto o último sábado do mês, que é ceia. E sim, apareça na ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é 7 horas. Às quartas-feiras nós temos o nosso momento Conexão, que é top demais, tem estudo com atuais que a gente está passando, tem uma galera da hora, e você ainda pode escolher tipo, qual o MC que você mora mais perto, né, mais próximo, para estar participando. Temos também a recente, né, campanha de doação de brinquedo para o Dia das Crianças. E o Brito vai doar os bonecos. Mas... hashtag Brito, duas Já bonecos. que ele tá engraçadão, tá galerinha, falou demais hoje, faz a oração final também, Thiago. Com orgulho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Deus, por mais esse episódio dos nossos podcasts, Pai. Deus, graças te damos, Deus, pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas e que nós possamos, Deus, aproveitar cada momento em Tua presença, cada momento com a nossa família, com nossos amigos e que a nossa vida possa servir para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo nosso que estamos ouvindo e pelo Johnny, pelo Gabriel, abençoe a vida deles, a família deles, a casa deles e a minha também, Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Falou, pessoal. Falou.